agora a gente recebe aqui nos nossos estúdios uma médica veterinária no Bom Dia Entrevista. O Dia Internacional da Mulher é uma data comemorativa que foi oficializada pela Organização das Nações Unidas na década de 1970. Essa data simboliza a luta das mulheres contra a desigualdade de gênero e o avanço da presença feminina em diversos setores, como a política e a economia. Como vimos na reportagem da Ana Paula Bellini, a participação das mulheres no agro já não é mais uma novidade. E o que temos visto aí nos últimos anos é um aumento expressivo da presença feminina nas etapas, nos cargos de liderança do processo rural e pecuário. Para dialogar um pouco mais sobre esse assunto e a importância do impacto das mulheres no setor do agro, estou recebendo aqui nos nossos estúdios a médica veterinária Roberta Porto, está aqui do meu lado. Roberta, bom dia para você, seja muito bem-vinda. Olá, obrigada, muito bom dia e muito bom dia a todos que estão assistindo. Parabéns pelo seu dia, inclusive. Obrigada e parabéns a todos que estão assistindo, essas mulheres que sempre acompanham, que eu tenho certeza que acompanham, né? Acordam cedo, vão trabalhar, vão cuidar da família, vão estudar, então parabéns a todas vocês, a todas nós. Olha, Roberta, você é uma mulher que está no campo, né? No dia a dia, está trabalhando ali, inclusive com animais de grande porte. Isso. Qual que é a sua visão sobre a presença da mulher no campo hoje? É um ponto muito importante, né? Nós trabalhamos a campo, nós trabalhamos com a indústria de alimentos, né? Que é de suma importância para fazer o Brasil girar, para fazer o Brasil ir para frente. Todos somos dependentes da indústria de alimentos e cada vez mais cresce essa participação das mulheres no campo, no agronegócio. O que é interessante ressaltar é que hoje nós somos mais de 1 milhão de mulheres em cargos de chefia e a campo. É importante ressaltar que isso não é uma competição, é um número que vem aumentando, então esse número ele não regride, então é por isso não é uma competição, é cada vez mais uma participação que vem crescendo. E através disso as mulheres têm oportunidade de estudar, lembrando que essa jornada muitas vezes é dupla, né? Elas são mães, elas cuidam da casa, elas estudam, são chefes, são empreendedoras, então é um serviço muito importante para o agronegócio e para nós também termos o nosso espaço. A gente nota que o cenário está mudando bastante, tem imagens aí na tela, né, mostrando a mulherada trabalhando muito. O cenário está mudando, né? Isso. Muitas coisas vêm acontecendo, mas ainda assim existem coisas no meio do caminho que precisam mudar. Você escolheu uma profissão que predominantemente tem o sexo masculino trabalhando muito ali a campo. E hoje você domina muito bem na sua área, né? Como que foi para você? Deus. Onde que você decidiu escolher pela medicina veterinária e como que foi para você esse trabalho a campo, né? Sair, quando termina a faculdade, que a gente já imagina que exista uma dificuldade na hora de estudar, mas passando disso para ir colocar a mão mesmo ali na massa e fazer o trabalho acontecer. Como que foi esse processo para você? Eu tenho 8 anos de profissão, né? E durante a faculdade foram 5 anos. Antes desse período era uma preocupação o nosso encaixe no campo, como seria. Apesar da minha família ter os pés ali no agronegócio, meu avô era capataz, então acabava que eu ia muito com ele e ele era uma pessoa muito evoluída nesse ponto. Eu nunca senti preconceito da parte dele e nem das pessoas que eu lidava. Porém, na hora de trabalhar existe não só somente preconceito, mas existe também o medo de perder espaço. Então a gente tem que trabalhar em conjunto, né? Naquele momento eu escolhi a tecnologia que eu queria, que era a reprodução, trabalhar com ultrassonografia, e o restante acaba que vira secundário, né? Você estuda, trabalha, vai enfrentar desafios, como todos, né? Mulheres e homens enfrentam os desafios na profissão, seja por deslocamento, seja pelo local que às vezes não tem infraestrutura. Acredito que a mulher sofre um pouquinho mais com essas condições de falta de infraestrutura, né? Porque a gente tem algumas necessidades maiores, talvez, acredito eu. Porém, a partir do momento que você coloca um objetivo, que você sabe o que quer fazer, o restante você consegue trabalhando em cima disso. E eu acredito que esse tipo de cenário evoluiu muito, né? As pessoas respeitam muito. É claro que isso não é geral, sempre vai haver preconceito, sempre vai haver medo de perder espaço, porém as mulheres conquistaram sim o espaço, seja por não mais na força bruta, né? Seja por aprender a cuidar do local talvez com maior com dados, com maior eficácia mesmo. As mulheres têm uma personalidade diferente, então a gente não ganha na força bruta, a gente ganha ali realmente no zelo pelo local. Você consegue perceber essa diferença na hora de ser mais detalhista? Isso traz um resultado melhor? Com certeza. Eu acho que o instinto materno vem desde aí, a gente pode dizer. Não sei se eu posso resumir a isso, né? Porque muitas mulheres estudaram e colocam em números, em planilhas, tudo o que fazem. Mas eu acho que esse instinto materno vai daí mesmo. Em cuidar da propriedade que você está
trabalhando, que você está administrando, cuidar também de toda a família que existe ali, porque é uma família de capatazes, de pessoas que trabalham, de funcionários. Então a mulher tem essa questão de cuidar de todo o local. E quando a gente fala em cuidar, entra em tudo. Cuidar de equipamento, cuidar das planilhas, cuidar da administração, cuidar muitas vezes da alimentação de toda a equipe, do bem-estar. Então a mulher tem essa grande diferença aí em relação a outros trabalhadores. E essa entrada no mercado de trabalho, como que foi para você? A entrada no mercado de trabalho ela é um pouco difícil, né? A gente tem que se especializar. E eu acho importante ressaltar que é para todos, né? Homens e mulheres têm que se especializar para poder entrar no mercado de trabalho. E após esse momento a gente vai mostrando o que a gente sabe fazer, a gente vai tratando a situação com muito respeito, porque isso vai evoluindo aos poucos, né? Conforme a gente conversou, hoje são mais de 1 milhão de mulheres trabalhando no agronegócio. A gente sabe que hoje a gente tem administradoras em cerca de 19% de propriedades no Brasil. E os outros 81% ainda são chefias de homens. Então, é um número que é baixo, porém é um número que vem crescendo, tá? Então, nesse momento em que esse número vai realmente ascendendo, a gente vai participando. E aí uma pessoa bem especializada, que estudou, que realmente se profissionalizou, vai ter maior facilidade. E aí, igual a gente conversou, o restante a gente vai administrando, né? Você tem alguma história que te marcou, que seja relacionada à presença feminina no campo? Eu vou te falar que talvez por ter na família um vô capataz, ter esse meio inserido na minha vida, a minha maior dificuldade muitas vezes foi em grandes empresas. Dentro mesmo do escritório, eu acredito que esse preconceito ele é um pouco mais evidente. A campo, a gente tem alguns preconceitos, mas a gente tem que saber o nosso limite também em questão do trabalho. Você tem o seu local de trabalho e o outro funcionário tem o dele. A gente não pode ultrapassar esses limites, tem que respeitar um ao outro. Mas assim, em questão empresas grandes no escritório, eu acho que esse preconceito é um pouquinho maior. Agora, como que é essa questão de você deixar o salto na cidade e colocar a botina no pé quando chega na fazenda? Eu vou falar que é um alívio, porque muitas vezes a gente não quer mais salto, nem existem outras opções, né? Mas a gente tem que trabalhar de maneira confortável. Mas eu vou te falar que estar arrumada para trabalhar o campo ainda é uma escolha minha, porque eu me sinto bem, eu acredito que a gente estimula os outros funcionários a estarem arrumados, porque não é porque você está a campo que a camisa tem que estar para fora da calça, que a camisa tem que estar amassada. Então, a gente tem que ter uma condição para poder trabalhar, né? A gente tem que se apresentar para poder não só mostrar o serviço, mas o nosso cartão de visita, que é a nossa imagem também. Agora eu queria que você comentasse para a gente também sobre a área de atuação que você escolheu para desenvolver seu trabalho, né? Foi reprodução? Exato. Hoje em dia eu trabalho com reprodução, mais especificamente a parte de ultrassonografia, né? Que é o diagnóstico de gestação. Então aí é um local legal para a gente falar que há a divisão de trabalho. Por exemplo, quando a gente fala ali na indução hormonal, a gente já tem mais o trabalho dos homens no campo junto com as mulheres, né? Porque é um trabalho que tem que fechar os animais no brete, existe mão de obra, existe contenção dos animais, então existe aí um trabalho em conjunto mesmo. Quando a gente fala em ultrassonografia, eu acredito que tenham mais mulheres a campo, pelo que eu tenho visto aqui no Mato Grosso do Sul, né? Pode ser que esse número mude de estado para estado, mas as mulheres talvez pela calma e pelo zelo naquele momento tem um número maior de trabalhadoras. E a ultrassonografia ela é muito minuciosa, então tem que ter calma, tem que fazer certinho, tem que jogar em planilha para poder ter bons resultados e não errar ali no final. Como que é feita essa ultrassonografia, essa análise ali desse material que é coletado, que vai ser introduzido também no animal? Isso, a ultrassonografia é ali no finalzinho na questão do diagnóstico de gestação, né? Algumas fazendas ainda fazem o diagnóstico de qual momento do estro o animal tá, né? Se está no cio, se está ciclando, se está prenho ou não. Então a gente usa a ultrassonografia para saber mesmo em que momento a gente pode induzir esses animais, para poder no final ter uma prenhez. E aqui, como a pecuária de corte é um cenário mais intenso, né? Ter aí um animal com bezerro, pelo menos um bezerro ao ano, que é o imprescindível. Então, é mais uma ferramenta, assim como a inseminação artificial, elas trabalham em conjunto para poder melhorar na questão do agronegócio, a produção da pecuária de corte e também na de leite, né? Tem um momento certo, um momento exato para que essa atividade de reprodução comece a ser feita? Como que é preparado o animal dentro de todo esse cenário? Com certeza. Nós, médicos veterinários ou tecnistas, nós temos as ferramentas e quanto mais nós pudermos usá-las, melhor, né? Porque a gente tem mais informação dos animais, sabe em que período eles estão. Porém, isso aí é muito trabalhado com os proprietários da propriedade, né, da fazenda.
Então, geralmente ali no final do ano é que a gente começa a estação de monta. Se possível, a gente prioriza começar com a ultrassonografia para ver como esses animais estão, se estão com o útero limpo, se não há nenhuma doença ali pré-existente de ordem de reprodução. Porém, isso vai depender muito do perfil da fazenda. E após esse período, a gente começa a inseminação artificial, que é um modo realmente de agilizar a reprodução na fazenda e no fim do ano, começo de ano ali, aproveitar a questão da pastagem. E esse olhar feminino consegue trazer uma garantia melhor de um bom resultado. Eu acredito que eu não gosto que seja uma competição, né? Todos são bons no que fazem. Porém, hoje, como é Dia Internacional da Mulher, eu vou realmente ressaltar que há um zelo muito grande que as mulheres, tanto zootecnistas como médicas veterinárias, né, proprietárias do agronegócio, em realmente fazer dar certo de forma eficaz, tá? E isso é muito importante, né? Manter a fazenda livre de doenças reprodutivas, de doenças que são zoonoses, é realmente um zelo nosso, né? Às vezes isso atrasa um pouquinho ali no processo, mas o final é realmente muito bom os resultados, né? Roberto, e o caminho, né, a ser percorrido ainda pela presença feminina no campo? Ainda é um caminho longo? Tem muito para se conquistar ainda? Com certeza. Igual eu falei, né, 19% de mulheres proprietárias em todo o Brasil, os outros 81% são realmente chefiados por homens, né? Então, a gente vem crescendo com esse número e é isso que importa, não é um número que regrediu. Então, cada vez mais as mulheres estão se especializando, têm o seu espaço, né, e vão aí trabalhando cada vez melhor e com respeito, né? Porque um tem que ter respeito pelo outro, que eu acho que é o mais importante. Você acha que esse crescimento se desenvolve principalmente por qual motivo? O que mudou nesses últimos anos que fez a mulher tomar essa postura de assumir a gestão de propriedades e até mesmo de se formar em profissões como a sua de medicina? As mulheres têm o perfil de conseguir fazer várias coisas ao mesmo tempo, né? Eu acho que isso não muda de mulher para mulher. Eu acho que é um ponto ali que quase todas têm. Então, eu acredito que se em algum momento ficava-se somente em casa cuidando da família, isso começou a ser pouco, né? As mulheres realmente queriam tomar as rédeas da vida, que seja participar ali nas finanças dos seus esposos ou cuidar das suas casas, as que são ali sozinhas, né? Que são solos, hoje chamadas. Então, é realmente uma vontade de fazer a vida dar certo, de melhorar financeiramente e de melhorar intelectualmente, né? Então, hoje elas realmente têm, nós temos essa vontade de cuidar da família, de crescer, de estudar, de fazer o impossível mesmo. Olha, Roberta, a gente vai caminhando para o final da nossa entrevista, mas eu queria que você deixasse um recado para as mulheres do agro que estão acompanhando a nossa programação. Com certeza. Bom, hoje eu vou deixar aí o meu parabéns, o meu feliz Dia da Mulher para todas, para as médicas veterinárias, zootecnistas, para as empreendedoras, para as administradoras do agronegócio, né? Lembrar que nós temos aí inúmeras personalidades, como Helena Meirelles aqui no estado, que foi muito famosa, que foi muito à frente da sua época, né? Um exemplo de perseverança mesmo. Então, se você não receber um parabéns hoje, fica o nosso parabéns. Feliz Dia da Mulher. Roberta, muito obrigado pela sua participação aqui no Bom Dia Produtor. Eu que agradeço. Um feliz dia para você. Muito obrigada.